Nós vamos falar hoje, na nossa live sobre resolver conflitos conjugais, sobre uma frase que a gente já ouviu muito também e que algumas pessoas perguntam sempre ou dizem sempre, que é a frase: cansei de ficar perdoando e vivendo sempre a mesma coisa. Cansou de perdoar e a coisa e não Não melhorar em muda. nada, não muda nada, né? A pessoa não muda em nada. E aí ela diz assim: eu cansei de ficar perdoando. E nesse ponto, antes da gente começar a live propriamente dita, eu queria lembrar algumas pesquisas que eu andei fazendo sobre a questão dos divórcios no ano de 2020, 2021, ano de pandemia. Você sabe que aumentou em muito o número de divórcios, né? Em 2020, nós tivemos 76 mil divórcios nós tivemos em 2020. Houve um aumento de 1,5% em relação a 2019. De 2019 para 2020, o aumento foi de 1,5%. 76 mil divórcios, o que já é um número grande de divórcios. Mas quando você vê em 2021, só no primeiro semestre de 2021 foram 37 mil divórcios, só no primeiro semestre desse ano, de janeiro até junho. E aqui houve um aumento em relação ao primeiro semestre de 2020 de 37%. O aumento de 2019 para 2020 foi de 1,5%. Agora aqui em 2021, só no primeiro semestre, houve um aumento de 37% do número de divórcios. Gente que talvez tenha dito essa frase: cansei de ficar perdoando e não resolver nada, e a pessoa não muda, né? Fica na mesma situação. Por isso nós resolvemos fazer essa live aqui sobre esse assunto, para te explicar algumas coisas sobre o que é perdão e para talvez dirimir esse seu cansaço, né? Vamos dizer assim, de você ficar perdoando. Ah, fiquei perdoando e não resolve nada, estou cansada, ou estou cansado. Essa frase nós já ouvimos muitas vezes. Tá, e aí a gente queria falar alguma coisa desse cansaço seu. Talvez você esteja cansado, em primeiro lugar, porque você não entendeu ainda o que é perdão. Talvez você esteja cansado por isso. Você simplesmente não entendeu o que é perdão, né? E daí vem o seu cansaço. E a gente queria aqui te explicar. Nós já fizemos uma live sobre perdão, né? Já fizemos uma live sobre a questão do perdão, explicando, sim, de uma maneira pormenorizada o que é perdão. Mas a gente queria falar para você o que é perdão, para você entender o que é isso, para você não achar que está cansado ou cansado. Primeira coisa sobre o perdão é o que Jesus explicou para Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e 22. Olha só o que diz lá. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. É o que Jesus falou, 70 vezes 7. Então, aqui Jesus explica algo que é importante. Logicamente, esse número que Jesus dá é um número simbólico, não é?
Não é um número que é exato. Vou perdoar 70 vezes 7 vezes no meu dia e tal. E aí, a partir disso, acabou. Não é isso. É um número simbólico para dizer para Pedro o seguinte: olha, o número de vezes, a quantidade de perdão que você tem que liberar para o outro é uma quantidade infinita. Ou seja, é sempre que houver necessidade de perdão, você deve perdoar. É disso que Jesus trata aqui. Por quê? Porque Jesus entendia que quando eu perdoo, eu permito que o outro renasça na história da minha vida. Perdoar é permitir que o outro renasça na história da minha vida. Quando eu estou magoado, quando eu estou ofendido, né? Quando eu estou triste, e eu estou com essa mágoa no coração, é como se o outro tivesse morrido para mim. Mas quando eu perdoo, eu permito que ele renasça na história da minha vida e nós seguimos adiante. Toda vez que você perdoa o seu marido, toda vez que você perdoa a sua esposa, você está permitindo que ele renasça na história da sua vida. E perdoar é isso, é fazer o outro renascer todas as vezes que eu perdoo. Então você não deve se cansar. Se você quiser que o seu esposo ou a sua esposa renasça na história da sua vida, você deve perdoar sempre. Segunda coisa que você talvez não tenha entendido sobre o que é o perdão, é que o perdão é via de mão dupla. Olha lá, Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, novamente Jesus ensinando sobre o perdão. Ele diz aqui: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, é via de mão dupla. E nessa via de mão dupla, quem trafega nela é você e Deus. Não é você e seu esposo, não é você e sua esposa, é você e Deus. Você que está perdoando e Deus que já te perdoou em Cristo e que irá te perdoar todas as vezes que você perdoa o outro, que oferece o seu perdão. É via de mão dupla, tá? Perdoar não é só você que está perdoando, porque ao mesmo momento que você está perdoando, você é perdoado. Se você precisa entender isso, para que você não se canse de ficar perdoando, como a pessoa diz aqui na frase. Entenda. Perdoar é via de mão dupla, que você e Deus estão andando por essa via, tá? Ele te perdoou e você perdoa o outro com o mesmo perdão que Deus te ofereceu em Cristo, você deve perdoar o outro. Aí fica a pergunta: quantas vezes Deus te perdoa? Quantas vezes? Muitas vezes. No mesmo dia, né? Sim. Quantas vezes Deus te perdoa pelos maus pensamentos que você tem? Muitas vezes. Quantas vezes Deus te perdoa pelas palavras que você fala que não estão em acordo com a palavra dele? Muitas vezes. Quantas vezes Deus te perdoa pela sua ira, pelo seu rancor? Quantas vezes Deus te perdoa no dia? Milhares de vezes. E se Deus te perdoa milhares de vezes, você também deve perdoar. É via de mão dupla. Tá bom? Entenda isso. Uma outra coisa que você talvez não tenha entendido o perdão é que só o perdão pode restaurar o outro. Só o perdão pode restaurar a outra pessoa. Aquele que te magoou,
Só ele, só o perdão pode restaurar essa pessoa, a vida da pessoa, pode mudar, transformar a vida dessa pessoa. Você lembra, por exemplo, do episódio de Pedro, né? Quem conhece a Bíblia lembra do episódio de Pedro. Eu vou lembrar aqui você. Jesus estava para ser crucificado, estava preso, e você conhece aquele episódio lá, quando o galo cantou e Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes do galo cantar 2 vezes, Pedro negou Jesus por 3 vezes. E aquela negação de Pedro, né? O ato de Pedro negar a Jesus, ali, ele estava ali no pátio, vendo Jesus ser maltratado, ser esbofeteado, ser cuspido, ser blasfemado. Ele estava vendo isso, tudo isso acontecendo. E, no entanto, ainda assim, ele negou a Jesus. E aquela negação agora de Pedro precisava de um perdão. Para quê? Para restaurar Pedro de novo. Para que Pedro fosse restaurado ao seu relacionamento com Jesus. E aí, depois de ter ressuscitado, Jesus encontra com Pedro lá na praia do mar da Galileia. Jesus encontra com Pedro. E aí Jesus oferece o perdão para ele e o restaura. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 a verso 15. Olha Jesus dizendo para Pedro assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Jesus estava dando uma nova chance. Perdão é isso. É você restaurar a outra pessoa. Então, quando você perdoa o seu esposo, quando você perdoa a sua esposa, você está restaurando essa pessoa. É a maneira de você mudar, é perdoando. Sempre. Não se canse de perdoar, não. Uma outra coisa que você talvez não tenha entendido sobre perdão é que o perdão reafirma o seu amor, aquilo que você sente por ele, tá? Embora você talvez ache que não sinta mais, mas o amor está lá dentro, no fundo do coração, lá no íntimo. E você não deve confiar nos seus sentimentos, tá? Mas naquilo que Deus fez quando uniu vocês. E aí, o perdão tem esse poder, vamos dizer assim, de reafirmar para o outro o amor que você sente por ele, apesar de estar magoado, apesar de estar magoada. Eu quero ler um outro texto que está lá na carta de Coríntios, quando Paulo fala dessa reafirmação do amor, né? Confirma. Bom, eu vou ler aqui o texto, porque é o caminho para se tornar mais maduro. É o caminho para a maturidade do relacionamento, do casal, é o perdão. Aí o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 2, olha, a partir do verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos digo, que confirmeis para com ele o vosso amor.
O perdão, segundo o apóstolo Paulo, tem essa propriedade, né, de confirmar o amor, mais uma vez. É o caminho para o seu crescimento. O perdão é o caminho para a maturidade. E aí, então, se você quer crescer espiritualmente, emocionalmente, se você quer ser maduro e madura espiritualmente e emocionalmente, você deve perdoar sempre e não se cansar de perdoar. Ou mesmo que estiver cansado, deve perdoar. Porque perdoar é uma escolha. Nós não estamos dizendo aqui de forma simplista que é fácil. Nós estamos sendo bíblicos e dizendo para você, te encorajando a fazer essa escolha. Escolher perdoar. Peça a Deus para limpar o seu coração de toda mágoa, de toda amargura, de toda raiva, de toda humilhação. Peça a Ele para limpar o seu coração e mover esse perdão no seu coração. Nós não estamos dizendo que é fácil, mas é o caminho dado por Deus. Perdoar nunca é fácil para ninguém, tá? Ninguém. Se para você perdoar o seu esposo é difícil, saiba que para ele te perdoar também é difícil. Se para você perdoar a sua esposa é difícil, saiba que para ela também é difícil. A gente precisa entender e não viver uma vida de uma forma egoísta, como se só nós estivéssemos cansados de perdoar o outro. E aí é um outro entendimento sobre perdão que talvez você não tenha tido. Você deve lidar com o assunto não como se você fosse perfeito. Porque algumas pessoas lidam com o assunto e parece que elas são perfeitas, né? Eu não cometo erro nenhum no meu casamento e eu estou cansado de perdoar. Não, você também é imperfeito ou imperfeita. Você também precisa de ser perdoada ou de ser perdoado. Então não lide com o assunto como se você fosse perfeito. Olha o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus estava ensinando para os discípulos o seguinte: olha, você não é perfeito, não. Aquilo que você, pecador, quer que a sua esposa faça para ela você. Vocês têm que ter essa troca de gentilezas, essa troca de perdão. Você gostaria, aí fica a pergunta, você gostaria que todas as vezes que você errasse, o seu esposo perdoasse você? Gostaria? Gostaria, né? Então, perdoe ele também, todas as vezes que ele fizer algo de errado. A mesma coisa vale para as esposas, né? Você gostaria que todas as vezes que você errasse, o seu esposo te perdoasse? Gostaria, então perdoe ele, ou perdoe ela. Já que você gostaria que isso acontecesse. Faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. E aí você vai perdoando a sua vida. Porque sempre a gente gosta de ser perdoado quando nós cometemos erros. E aí nós devemos perdoar o outro também. Sempre que ele cometer algum erro. E aí, se você crê em Jesus, né? Se você busca
andar nos caminhos do Senhor, se você se considera um discípulo ou uma discípula de Jesus, seria incoerente você não perdoar. Nós precisamos andar, o nosso discurso precisa ser coerente com as nossas escolhas. Né? Nós não podemos dizer que cremos em Cristo Jesus, cremos na palavra de Deus e não obedecê-la e não vivê-la no dia a dia. Agora, a gente queria, para encerrar, te dar uma dica, pelo menos 2 dicas, né? Apenas sobre essa questão dessa frase, né? Esse dilema dessa frase, cansei de perdoar e ficar vivendo a mesma situação. Primeira dica que a gente quer dar para você é que você deve perdoar e lutar. Perdoe e lute, certo? Perdoe e lute. É um perdão e é uma luta perdoar, não é fácil. Primeira coisa que você deve fazer, orar para que o seu cônjuge mude. Ore para que ele seja transformado. Ore não só para que ele seja transformado, mas para que você também seja transformado. Porque não adianta eu querer que o outro me perdoe se eu continuo agindo da mesma forma. Você já viu aquela frase, né? Como é que você quer que as coisas mudem se você age sempre do mesmo jeito? Então, se você age sempre do mesmo jeito, as coisas sempre vão acontecer do mesmo jeito. Não adianta você querer mudar as situações se a sua postura é sempre a mesma. Não adianta você achar que você vai galgar profissionalmente na vida se a sua postura for sempre a mesma de assistir televisão o dia inteiro. Você não vai conseguir. Então, ore para que tanto você como o seu cônjuge sejam transformados. Mudem as suas atitudes. E oração é luta. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que nós estamos guerreando nas regiões celestiais. Eu não sei se você já viu aquele filme Quarto de Guerra, né? É Quarto de Guerra? É Quarto de Guerra. Oração é luta. Veja o filme. Ela guerreando nas regiões celestiais para que seu esposo fosse transformado. Então, ore e lute. Não perca a esperança. Não se canse de perdoar. Perdoe sempre. Um dia a situação muda. Um dia ele será transformado. Continue orando. Porque só vê a vitória quem está no campo de batalha. Quem desiste da batalha não experimenta a vitória. E quantos casais nós já cuidamos, pessoas nós já cuidamos que se divorciaram e que disseram para a gente assim, olha, o senhor acha que se eu tivesse continuado, teria restaurado o casamento? A resposta para a gente é sim. Se você estivesse no campo de batalha, você teria experimentado a vitória. Mas você abandonou o campo de batalha. Se você abandona o campo de batalha, você não vai ver a vitória. Então continue lutando em oração. Ore para que o seu cônjuge mude. E ore para que você não tenha mais cansaço de perdoar. Para que você continue perdoando sempre. E mude também, né? E mude também, é verdade. Porque a pessoa que se considera vítima, ela não consegue enxergar os seus próprios erros. Peça a Deus para sondar o teu coração, para conhecer, para te trazer a consciência naquilo que você está errando. E busque mudança na sua vida. Busque mudança na sua vida.
E outra coisa, uma outra dica, segunda dica, entenda que felicidade não é causa, felicidade é consequência. A felicidade não é o motivo principal do seu casamento. Por que nós estamos falando isso? Porque certamente, se você já disse para alguém, eu cansei de perdoar e ficar vivendo a mesma situação, certamente se você diz isso para outra pessoa que não entende o que é aconselhamento bíblico e não vai aconselhar dentro da Bíblia, ele vai dizer para você, olha, larga esse casamento e vai ser feliz. O conceito de felicidade dessa pessoa está equivocado. Não é bíblico, não está na Bíblia. Deus não disse que o casamento é para que você seja feliz. Por quê? Felicidade não é o motivo. Felicidade é a consequência do relacionamento do casal. O motivo principal porque eu caso é para trazer alegria para o coração de Deus, é para trazer glória para Deus, para glorificar a Deus através do meu casamento. A minha missão que eu tenho dentro do casamento é de transformar o meu cônjuge, ajudar o Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Essa palavra ajuda não é boa não, mas vai cooperar com o Espírito Santo para que ele se transforme ou ela se transforme na pessoa de Jesus, uma pessoa mais parecida com Jesus. E aí eu trago alegria para o coração de Deus, porque Jesus é o Filho a quem Deus disse, nesse eu tenho alegria. Esse é o meu Filho amado, nele eu tenho alegria. Então, felicidade não é o motivo principal, ela é uma consequência ao longo do seu casamento. Então entenda isso. Tem muita gente buscando ser feliz, como a felicidade como motivo principal do seu casamento. Não é a sua missão, não é o seu propósito, você não casou para isso. Você vai ser feliz como consequência de que o seu casamento está glorificando o nome de Deus. E aí você será feliz. E aí você não cansa de perdoar. Por quê? Porque eu quero que meu casamento traga alegria para Deus. E o meu casamento só trará alegria para Deus quando eu perdoo. Quando eu ofereço para ela o mesmo perdão que Cristo me ofereceu. Aí, meu casamento traz alegria para Deus. Quando eu não canso de perdoar. E aí eu vou terminar. Nós vamos terminar aqui. Eu quero ler uma passagem que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 10 e 11, que é continuidade daquela que eu já li, né? Quando Paulo fala do perdão. Ele diz assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque se de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, as intenções. Ele diz assim, eu perdoo, em primeiro lugar, porque isso eu faço na presença de Deus. Quando eu perdoo, Deus está presente. Então, quando você perdoa o seu cônjuge, você traz, vamos dizer assim, traz Deus de novo para o centro do seu casamento. E a segunda coisa que ele diz aqui nesse verso é que quando eu perdoo, o inimigo do meu casamento, Satanás, ele não nos alcança. Ele não nos alcança. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, para que Satanás não alcance vantagem no nosso casamento, nós nos perdoamos mutuamente e nós não nos cansamos de nos perdoar, ainda que tenhamos que nos perdoar várias vezes no dia. Por quê?
porque nós não queremos que Satanás alcance o nosso casamento. A gente queria deixar essas dicas para vocês, esse aconselhamento para vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e que você possa escolher perdoar.